faço parte do Movimento Fora do Eixo e também da Mídia Ninja. E nosso movimento, assim, eu acho que como boa parte dos fazedores de cultura de Minas Gerais, receberam na última semana, não diria com certo surpresa, né, mas um pouco de perplexidade, o anúncio por parte da Secretaria Estadual de Cultura do fim dos recursos para a Lei Estadual de Cultura em 2014. Na verdade, né, a gente já teve, a Secretaria anunciou num tom de comemoração, né, o fato de no mês de julho a gente já ter atingido o teto de possibilidade de captação para o ano todo. A gente acompanha há um bom tempo a discussão em relação à Lei Estadual de Incentivo à Cultura aqui no Estado. Né, a gente participou e acompanhou ativamente os processos para mudança das alíquotas, né, de dedução para as empresas que aconteceu em 2013. Já naquele momento, né, defendemos a não alteração da Lei Estadual de Incentivo, a não alteração das alíquotas, por entender que ali a gente tinha uma série de armadilhas que de uma maneira mais rápida até do que boa parte das pessoas podiam esperar, né, já se demonstraram, essas armadilhas já apareceram agora no ano de 2014. No nosso entendimento, essa discussão é uma discussão muito séria, né, primeiro porque de uma forma que também é muito questionável, a Lei Estadual de Incentivo à Cultura se transformou aqui em Minas Gerais na principal ferramenta de fomento à cultura do Estado. Né, por um outro problema muito sério que a gente tem aqui no Estado também, que é a questão do Fundo Estadual de Cultura, né, que tem um valor muito reduzido e que tem um processo de escolha de projetos, né, não muito transparentes e que não atendem ao interesse da sociedade civil. A gente sabe que boa parte do acesso ao fundo hoje se dá pelas prefeituras, né? A gente vê como legítimo isso, mas é muito complexo quando você não tem um fundo que possa ser também acessado pela sociedade civil, até porque esse fundo tem muito pouco recurso. Então a gente entendia aquilo ali como um problema, né? Justamente porque de uma forma bem deliberada, a única ferramenta de incentivo de fomento à cultura do Estado, que era a lei, né, com a diminuição das alíquotas, ela passava ainda mais a estar na mão, né, das diretorias de marketing das grandes empresas, né, com a não necessidade de uma contrapartida em valores que a gente acha adequado, né, com a redução de 20% para alíquotas de 5%, 3% e 1%, né, o que a gente viu foi uma escalada muito grande, né, dessas diretorias de marketing, de uma série de projetos comerciais e também de projetos ligados ao próprio Estado. E aí a gente chega nessa situação que a gente está agora, onde mais nenhum projeto pode ser captado no ano de 2014, o que é muito grave. Nossa solidariedade, nossa disposição em estar construindo e assinando aquela carta que foi repassada à Secretaria, né, independente, né, dos juízos que a gente possa fazer em relação à política, e a gente tem críticas à forma com que a política cultural tem sido conduzida e gerida aqui no Estado, né, eu acho que aquela carta ela é muito feliz, e essa carta ela é muito feliz principalmente porque ela parte do princípio de buscar algumas respostas que hoje são fundamentais para a gente poder refletir sobre a situação da cultura mineira. A gente não pode comemorar o fato da gente ter o esgotamento dos recursos para 2014, sabendo que isso inclusive pode gerar um efeito dominó, um efeito cascata, onde a gente já pode entrar em 2015 com os recursos todos comprometidos, porque os proponentes de projeto de 2014 podem sim dar sequência à captação, né? Nada impede de que o mesmo perfil de produtores que tem captado projetos em Minas Gerais também já façam um movimento nesse sentido, e a gente entrar em 2015 comprometido. Ela coloca algumas perguntas que são fundamentais,
né, para a gente poder discutir, debater e avaliar, né, a eficiência, os objetivos, as prioridades da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais atualmente. Né, a gente saber quem são, né, os projetos que têm captado, né, que quantidade ou que porcentagem desses projetos, né, estão ligados a autarquias estaduais, né, e a projetos que alimentam, né, a própria política pública estadual, né, a gente poder entender, né, se são projetos que têm mais fins comerciais ou se têm fins culturais. Eu acho que tem ali uma série de perguntas, ele se norteia por uma série de perguntas que são fundamentais para a gente poder iniciar uma discussão, e eu creio que é fundamental então que a Secretaria de Cultura responda isso, né, com a maior celeridade do mundo, já que ela acredita que é um avanço e é uma vitória, é uma conquista, né, a gente ter os projetos, né, um volume de projetos, né, já captados para esse ano, chegando ao teto da possibilidade de captação, né, que ela expõe então claramente que projetos são esses, né, quem são esses proponentes, quais são os fins desses projetos, né, como que isso está distribuído entre capital e interior do estado, né, e isso para mim é o ponto inicial de uma discussão. Acho que a gente tem que partir daí. A gente vai partir de uma resposta, né, que a Secretaria vai trazer para a gente poder avaliar, né, e refletir em torno do tema da lei estadual, em torno do tema do fomento à cultura no estado de Minas Gerais, né, já sabendo que boa parte das entidades e movimentos que hoje se levantam, né, para poder questionar esse fato, esse acontecimento, já estavam, boa parte delas, né, reunidas e também questionando o processo quando a própria Secretaria propôs uma alteração na Lei Estadual de Incentivo à Cultura. Então eu vejo uma coerência muito grande por parte dos movimentos, né, que se mobilizaram já apontando que poderia ter um efeito catastrófico a alteração da lei, né, e a gente percebe aí indícios nesse momento, né, de que parte desse alerta levantado por essas entidades, por esses movimentos lá em 2012, eles se concretizam em 2014, e essas respostas da Secretaria são fundamentais para a gente poder pensar os próximos passos, tanto dessa mobilização da sociedade civil para poder construir uma política pública melhor, como da própria Secretaria de Cultura, né, em estar mais aberta para um diálogo com essa sociedade civil para a construção dessas políticas.